Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de estudos em casa. Semana passada falamos um pouquinho sobre o final do Império Romano e o começo do feudalismo. Falamos um pouco das invasões dos bárbaros, né? Como que aconteceu essa ruralização da sociedade, essa fuga das pessoas da cidade para o campo, né? As pessoas passaram a morar em propriedades fortificadas, né? Em locais onde tivesse uma proteção maior, porque as invasões foram muito intensas durante muitos séculos, né? Bom, vocês têm lá na apostila de vocês uma história em quadrinho parecida com um mapa mental, né, que traz algumas informações importantes. Nós já vimos uma parte dessa história, já falamos um pouquinho na última aula a respeito disso, mas eu não expliquei tudo ainda do que tem aqui nessa historinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do servo. O servo é aquela pessoa que foi pedir proteção para o senhor feudal. Ele não era proprietário da terra, ele não tinha para onde fugir das invasões dos bárbaros, né? Então, coitadinho, né? Vai fazer o quê? Vai pedir proteção para aquele que tem uma propriedade, que na verdade era chamado de senhor feudal, que era dono do feudo, né? Então, o senhor feudal, claro, ele não queria trabalhar, né? Ele é dono da propriedade, ele tinha o poder, então ele não queria saber de trabalhar, ele queria que outras pessoas trabalhassem por ele. Então ele aceitou a vinda dos servos, né? Aquelas pessoas que vinham para servir, que vinham para trabalhar. E essas pessoas passaram a aceitar a condição que era imposta, porque se eles não tinham para onde fugir, se eles não tinham para onde se proteger, se eles não tinham como fazer, eles tinham que aceitar aquilo que estava sendo colocado para eles naquele momento, né? Tanto é que eles aceitaram por muito tempo isso, até que as coisas começaram a mudar. Mas isso é para uma outra aula, né? Olhe, o servo, ele era preso à terra, né? Ó, vida presa à terra. Por que que ele era preso à terra? A partir do momento que ele entrou dentro do feudo, ele não podia sair de lá de dentro. Aí tem gente que fala assim: ah, mas então quer dizer que o servo era um escravo porque ele estava preso? Não, eu não posso dizer que o servo era igual a escravo. Por quê? O escravo, ele pertence a uma pessoa. Então, o dono dele comprou ele e pode fazer dele o que ele quiser. Então, digamos que eu tivesse um escravo, eu podia comprar, eu podia vender esse escravo, eu podia alugar esse escravo, eu podia emprestar esse escravo, eu podia fazer o que eu quisesse com ele. É meu e eu faço o que eu quero. Principalmente, tiro a liberdade dele, porque ele é obrigado a fazer aquilo que eu quero, né? Então, o escravo, ele pertence a alguém. O servo pertence à terra. Ele não pertence a ninguém. Ele pertence à terra. Ah, mas o senhor feudal não é dono da terra, então não é dono do escravo? Não. Desculpe, o senhor feudal era dono da terra, então ele não é dono do servo? Não. O servo pertence à terra. Se o senhor feudal desse aquela terra para alguém, o servo ia junto. Ele não podia tirar aquele servo de lá e falar assim: ah, esse servo é meu, vou levar embora para mim. Não. Deu a terra, está dado o servo junto, tá? Então, o servo pertencia à terra. Ele está na propriedade, ele fica na propriedade e ele trabalha para quem for dono da propriedade. E aí, quando eu falo em trabalhar para o dono da propriedade, é aí que vinham as obrigações servis, a obrigação do servo com o dono da terra, que é o que a gente tem aqui na historinha. Né? A historinha conta para nós aqui: olha, eu deixo você usar a minha terra e te dou proteção militar,
em troca de algumas coisas. Que será que eram essas coisas, né? Então aqui, olha, aparece algumas obrigações dos servos. A corvéia era uma obrigação que o servo tinha. Ele era obrigado a trabalhar alguns dias da semana na terra, na parte que era produzido para o senhor feudal. Dessa parte que ele produzia, não era nada dele, era tudo do senhor feudal. Mas ele também podia plantar numa parte só para ele. Mas para fazer isso, ele teria que pagar a talha, tá? A talha é quando ele tinha que dar parte da produção dele para o senhor feudal. Aí a banalidade era assim, ó. Digamos que ele, o servo, plantou o trigo. Aí chegou a época de colheita. Muito bem, ele colheu o trigo dele para fazer a farinha, mas ele não vai fazer isso tudo na hora, né? Então ele tem que guardar esse trigo em algum lugar. Muito bem, ele pode guardar no celeiro. De quem é o celeiro? É do senhor feudal. Posso usar? Pode usar, o servo pode usar. Mas ele tem que pagar a banalidade. Então, ele daria um pouco de farinha de trigo para o senhor feudal, ou a farinha pronta, em pagamento. Muito bem, ele quer fazer pão, mas ele tem que moer o trigo para fazer a farinha. Onde ele faz isso? No moinho. O moinho é de quem? Do senhor feudal. Pode usar? Pode usar, mas tem que pagar a banalidade. Então, ele pagou para usar o celeiro, ele pagou para usar o moinho, fez a farinha, agora eu quero fazer o pão. Tem forno na casa do servo? Não. Aonde tem forno? Na terra do senhor feudal. Pode usar? Pode usar, mas tem que pagar a banalidade. Muito bem, então ele ia dar mais uma parte daquilo que ele produziu, até o pão pronto, de repente, para pagar o uso do forno. Então, gente, o servo tinha uma relação de exploração com o senhor feudal, porque, infelizmente, tudo o que ele fazia, ele tinha que pagar. Então, o que sobrava para ele? Era uma quantidade irrisória. Mal ele conseguia sobreviver com aquilo que ele, né, produzia, porque a maior parte ia para pagamentos das coisas que ele usava dentro da propriedade feudal que era do senhor, né? Outra coisa, outra taxa que ele pagava aqui, ó, o dízimo, né, para a igreja. Então ele tinha a obrigação de pagar. Então sempre um representante da igreja passava recebendo. E aí ele podia dar uma galinha, ele podia dar um saco de farinha lá, o já beneficiado, ele podia dar um trigo, enfim, ele dava aquilo que ele pudesse dar, mas ele tinha que pagar o dízimo. Além disso, que não está na historinha, tem a mão morta. Digamos lá que o servo que morasse lá no feudo com a sua família, ele morreu. Ele é o homem da família lá, morreu. O servo morreu. Ah, pode enterrar na propriedade? Pode enterrar na propriedade, mas tem que pagar a mão morta. Então, a família continuava morando dentro do feudo, mas mesmo assim tinha que continuar pagando uma taxa para o senhor feudal chamada de mão morta. Então, era assim, gente, a vida do servo era uma exploração infinita, né? Bom, a propriedade feudal, ela estava dividida em partes. Então, a gente tinha lá o manso senhorial, que é a parte da propriedade aonde o servo produzia, mas tudo que ele produzia ali era destinado ao senhor feudal, tá? Então, que parte é essa do manso senhorial? Olha, aqui no desenho ele aparece como o número 1, tá? Número 1 é o manso senhorial, né? Aí nós tínhamos também uma outra divisão chamada de manso servil. Eram as terras destinadas para o uso do servo. É aquela terra que o servo podia usar, plantar,
cultivar o que ele quisesse, criar animais, mas que ele também tinha que pagar porque pertencia ao senhor feudal. Aqui no desenho, ela aparece próximas das casinhas, né, onde os servos moravam, porque os servos eles não moravam dentro do castelo, né, eles moravam fora. Tinha proteção, mas eles moravam fora. Aí, na sequência, deixa eu subir a imagem aqui, espera lá. Então, é manso servil, aí vocês tinham lá as terras comunais, né? O que eram essas terras comunais? Eram os espaços onde tanto o servo quanto o senhor feudal poderiam usar, olha, o 4 aqui e o 4 aqui, aonde eles poderiam usar para caçar, para pescar, enfim, eles podiam usar para o que eles quisessem, para ir buscar lenha, né? Por exemplo, o forno, tudo era o fogão a lenha, então eles podiam ir buscar, mas tudo tinha que ser pago pelo servo, né? Então o servo tinha uma relação de exploração muito grande. Eu localizei aqui algumas imagens de castelos medievais, que são construções que estão lá na Europa e que existem até hoje, né? Para vocês terem uma ideia de como eram essas propriedades, né? Olha, muitas vezes o castelo ele ficava, olha, aqui está no meio de uma propriedade rural, né? Ainda provavelmente aí ainda seja uma fazenda, a gente vê criação de animais ao redor, né? Mas o castelo está ali, no meio, ele ainda existe. Outros castelos ficavam em locais assim, olha, com água ao redor, né? E era um tipo de proteção se houvesse invasão. E olha que castelo magnífico, né? Grandioso. Outros castelos ficavam em montanhas bem altas, né? A gente pode perceber que eles ficavam em locais bem protegidos. Quanto mais proteção tivesse, natural, ou um rio, né, para pôr água ao redor, para dificultar a entrada de saqueadores, né, pessoas que pudessem invadir, então seria melhor. Então aqui esse castelo, olha, ele está no morro, uma parte bem alta da propriedade. Esses castelos, eles existem até hoje, né? Muitos existem até hoje. Então é bem interessante. Bom, aqui vocês vão fazer uma atividade. Olha, eu já praticamente contei para vocês aqui, né? Vocês vão localizar qual parte do feudo é cada uma dessas que estão numeradas na imagem e vão dar nomes a ela. Se é manso senhorial, manso servil, terras comunais, enfim, vocês vão observar o que é que está mostrando lá na numeração. E nessa atividade, ó, localize na história em quadrinhos da página anterior as principais obrigações que deveriam ser realizadas e ou pagas pelo servo dentro do feudo. A sua apostila universitária poderá lhe ajudar também, na página 7 e 8. Então, vocês podem pesquisar também na atividade, para responder essa atividade, na apostila universitária. Tá bem? Por hoje é só. Espero que vocês façam direitinho as atividades. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato pelo WhatsApp. Temos os grupos, os professores responsáveis pelo grupo podem entrar em contato comigo, tá ok? Não deixem de responder, não deixem de fazer as atividades, porque é por elas que nós estamos avaliando vocês, tá ok? Então, deixem tudo completinho na hora de entregar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.